Algumas das coisas que vemos hoje já foram preditas na Bíblia. A Bíblia já nos disse que essas coisas aconteceriam para nos preparar para elas, para que não fôssemos pegos de surpresa. Existem confirmações mais do que suficientes na palavra de Deus para provar que realmente estamos nos últimos dias. E nesses últimos dias, podemos ver como o mundo está se movendo, como as nossas sociedades estão mudando e como as culturas estão caminhando na mesma direção para entrar no reinado do Anticristo. Quando o mundo inteiro finalmente chegar lá, a Bíblia nos diz o que acontecerá. Veja o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 15 ao 18. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, esse número é 666. Já ouvi pessoas dizerem coisas como: bem, quando o anticristo vier, ninguém poderá me forçar a aceitar sua marca, não preciso me tornar cristão para escapar do anticristo. Eu sou a minha própria autoridade. Isso por si só é um engano do diabo para manter essas pessoas afastadas da salvação e deixá-las vulneráveis ao terror que se aproxima. Por que você acha que o mundo está do jeito que está hoje? O diabo tem se preparado para a revelação do anticristo há séculos e não devemos subestimar o seu engano e estratégia. Quando o anticristo aparecer, o mundo estará preparado para recebê-lo. Tudo o que o diabo está fazendo agora é uma forma de preparação e posso garantir que o trabalho dele está quase concluído. Muitas manifestações significativas em nossos dias são provas desse fato. Por exemplo, observe a cultura de adoração de celebridades em todo o mundo. Quando uma pessoa é considerada uma celebridade, é porque esse indivíduo conquistou o coração das pessoas e ocupou um lugar sólido de influência sobre elas. Isso significa que essa pessoa, essa celebridade, recebeu o poder de obrigar as pessoas a fazerem e dizerem o que elas quiserem. As celebridades se tornaram como Deus para o público. Elas são ídolos para as pessoas que as seguem. Você pode não entender o que isso significa, e uma alma sem discernimento pode não ver nada de prejudicial nisso. É por isso que Jesus disse em Lucas capítulo 16, versículo 8: E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Cristãos sem discernimento são facilmente manipulados para ignorar coisas importantes até que elas saiam do controle. A adoração de celebridades é uma estratégia do diabo para preparar as mentes do mundo para o anticristo, porque quando ele se manifestar, o mundo inteiro irá adorá-lo. Marcas globais facilmente pagam milhões a celebridades para apresentarem suas marcas ou usá-las por um motivo. Você sabe por quê? A resposta é simples. Essas celebridades são adoradas e seus adoradores farão tudo o que elas fizerem, vestirão o que elas vestirem e usarão as marcas que elas usam. Isso chama-se tendência, mas na verdade, nada mais é do que uma programação natural da mente que escraviza as pessoas àquilo que se submetem. Você já entrou no quarto de alguém e viu um grande pôster de uma celebridade na parede? Você assiste a shows e ouve pessoas enlouquecendo quando sua estrela favorita se apresenta? Essas pessoas são exaltadas, equiparadas a uma divindade, embora sejam apenas humanos como nós. Já vi pessoas dizerem que estão dispostas a dar o seu último centavo para ver a apresentação de sua celebridade ou banda favorita. Elas chegam a dizer que estão dispostas a cancelar qualquer um que diga algo negativo contra o seu ídolo. Quer sejam atletas, estrelas da música, artistas de cinema ou qualquer outro tipo de celebridade, elas se tornam ídolos para as pessoas que são obcecadas por elas. Essas pessoas leem, assistem e até imitam suas escolhas de vida como se fossem perfeitas. São celebridades que são literalmente adoradas por todos que as seguem. Agora imagine isso. Se uma dessas celebridades apresentasse a marca da besta, ou se apresentasse como o anticristo,
Você não acha que milhões de pessoas também apoiariam e aceitariam essa marca? Se o anticristo aparecesse hoje, não seria mais tão difícil que as pessoas o seguissem e fizessem as coisas que ele deseja sem força nenhuma. Você sabe por quê? Porque a sociedade foi programada e ainda está sendo programada em preparação para isso pelas coisas que acontecem hoje. A adoração de celebridades é uma ferramenta e, infelizmente, até a vemos entrar na igreja hoje em dia, onde alguém ou um grupo de pessoas que afirmam representar o nome de Jesus estão, na verdade, sendo exaltados acima de Deus e de sua palavra. Talvez você tenha ouvido falar ou visto um pastor ou ministro famoso. Não estou dizendo isso para criar divisão ou pintar uma imagem ruim do corpo de Cristo, mas sim para nos ajudar a saber o que está acontecendo e tratar os problemas que nos atormentam para que não sejamos vítimas desse mal. Onde Jesus não está sendo exaltado como o Rei sobre todos, Satanás o estará, mesmo que seja dentro das quatro paredes de uma igreja. Mas deixe-me perguntar, que tipo de cultura devemos praticar como filhos de Deus? A adoração aos homens ou a adoração ao Criador e ao nosso Salvador Jesus Cristo? Pense nisso, apenas pense nisso por um momento. Há pessoas que têm muita influência e o diabo sabe disso, e o anticristo será introduzido através dessa influência. Ele também será, por direito próprio, uma celebridade. Você pode ver isso com base no que diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? O monstro, também conhecido como a besta, será amado e adorado por toda a humanidade além do que podemos imaginar hoje. Tudo o que ele fizer será perfeito aos olhos dos homens, e eles buscarão a liderança e se renderão a ele. Este não será um homem comum, mas alguém fortalecido pelo inferno. Mas ouça, meu amigo e minha amiga, quer estejamos ou não aqui quando ele vier, quer Cristo arrebate seu povo antes disso ou não, somente Deus deve ser adorado. Jesus deu essa resposta ao diabo no deserto quando ele foi tentado a se curvar diante dele. E ele ainda está dizendo a mesma coisa para você através desta mensagem. Você deve adorar e servir somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nenhum ser humano ou espírito, exceto Deus vivo, merece ser adorado. Somente Deus deve ser adorado. Nenhum pregador, político ou celebridade merece adoração. Deus deve ser adorado. Somente Deus é digno disso. Não eleve ninguém acima de Deus. Só Deus é grande e deve ser louvado. Exaltar ou dar sua glória a alguém ou qualquer outra pessoa levará você a um caminho perigoso. Mas será a adoração das celebridades a única influência que o diabo está usando na preparação do mundo para a revelação do anticristo? Não. Isso é apenas uma parte do grande plano do inimigo. É por isso que você precisa estar alerta. As pessoas estão começando a mudar e tudo que a Bíblia nos disse que aconteceria já começou a acontecer. Cada dia nos aproxima cada vez mais da volta de Jesus. E devemos viver preparados para não sermos pegos de surpresa. Além da cultura de adoração de celebridades, a Bíblia nos fala de outra coisa que começará a crescer e a ocupar o centro das atenções na preparação para a revelação do anticristo. É o aumento da apostasia como nunca foi visto antes. Isso será uma revolta contra todas as coisas boas a nível global. Até mesmo muitos cristãos, na tentativa de não ofender o mundo, têm sido apanhados na teia deste enorme engano. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, dos versículos 3 ao 12, nos fala extensivamente sobre isso. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora, porém no tempo certo o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier,
o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Se você parar e observar tudo o que tem acontecido no mundo nas últimas 2 ou 3 décadas, poderá realmente ver como cada tendência política, lei e o chamado avanço social levaram a cada vez mais ilegalidades e abominações no mundo. Hoje as pessoas estão sendo forçadas a aceitar estilos de vida e leis que vão contra a nossa fé, contra o nosso Deus. Algumas das coisas que ninguém tinha ousadia de falar ou de declarar anos atrás estão agora sendo alardeadas diante do público e até mesmo de nossos próprios filhos. Coisas que antes eram consideradas criminosas agora são defendidas como direitos do povo. Essas coisas, meu amigo e minha amiga, são o que a Bíblia chama de misteriosa maldade e que já está em ação. Tudo faz parte do plano do diabo em preparar o mundo para a revelação do anticristo. Sim, a Bíblia diz que alguém mais poderoso que o diabo está impedindo que essa revelação aconteça. A maioria dos cristãos verdadeiros acredita que isso significa o Espírito Santo ou a Igreja de Cristo na Terra. Pensam que, enquanto o Espírito e a Igreja estiverem na Terra, o homem do pecado não poderá se manifestar. Mas uma vez que aquele que o restringe estiver fora do caminho, ele já não será mais restringido e se levantará para estabelecer o seu reino. Não se surpreenda que as pessoas estejam começando a mudar, que você não possa confiar em mais ninguém, que amar as pessoas tenha se tornado difícil ou que compartilhar sua fé tenha se tornado mais desafiador. Isso acontece porque o diabo enviou espíritos malignos que trabalham através dos meios de comunicação, de influenciadores e de diversas manipulações para escravizar as pessoas e preparar os seus corações para ele. O que você e eu estamos vendo no mundo hoje não é nada comparado ao que acontecerá quando o anticristo se revelar. Esta é a verdade fundamental e devemos nos preparar e estar prontos para o retorno do Senhor Jesus, quando ele vier para tirar a sua igreja da terra. Acredito fortemente que o mundo está preparado para passar para a próxima fase dos eventos do fim dos tempos, que é o arrebatamento. Este não é o momento de jogar a cautela ao vento. Sim, muitos já estão adormecendo ou se distraindo com o mundo, mas você deve ficar preparado. Ame, ore e continue falando a verdade. E, acima de tudo, cuide da sua salvação. Não se espera que nenhum cristão de verdade siga as tendências atuais dos acontecimentos mundiais. Devemos discernir que as escrituras já estão sendo cumpridas. As pessoas estão começando a mudar. A sociedade se tornou cada vez mais anti-Deus e anticristo em natureza e em ações. É hora de acordar, meu amigo e minha amiga. Lembre-se de que a vinda do Senhor é iminente e à medida que as trevas continuam a se espalhar pela terra, devemos provar que somos filhos da luz a todo tempo. Pregue a mensagem de Jesus sempre que puder, sem vergonha e sem medo. Corte tudo que te mantém sob a influência do mundo e se entregue completamente a Cristo, quer você seja aceito pelas pessoas ou não. Este não é o momento de nos conformarmos com o mundo, mas de procurarmos nos moldar cada vez mais à imagem de Cristo. Como seguidores de Cristo, cada evento em nossas vidas leva a algo. Acreditamos, oramos e compartilhamos o Evangelho de Deus para que quando o encontrarmos, ele fique satisfeito conosco. A vida eterna é nosso objetivo final. Seguimos a vontade de Deus usando Jesus como exemplo para reivindicar um lugar no seu reino quando chegar a hora. Mas, além de encontrarmos o nosso Criador na vida após a morte, sabemos que chegará o momento em que Jesus voltará pessoalmente e se dará a conhecer a cada criatura viva. Deus se mostrou completamente em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, conforme narrado em João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o que está no seio do Pai, é quem o revelou.
Estamos nos preparando para que, quando descer e julgar a todos nós, Jesus fique satisfeito com a vida espiritual que levamos. Ele também estará aqui para nos ver e ouvir proclamar a glória e honra que ele merece. Imagine se Jesus nos visitasse nesse exato momento. Você acha que ele ficaria orgulhoso de quem você é atualmente? Tenho certeza de que haverá respostas variadas, mas de uma coisa tenho certeza: estamos em construção. Deus está continuamente nos ajudando a ser semelhantes a Cristo, porque um dia ele verá pessoalmente suas obras-primas. Em Apocalipse capítulo 2, ele disse especificamente à nação que praticava sua palavra para se apegar ao que tem até que ele venha. Da mesma forma, devemos nos apegar à nossa fé e nos alegrarmos enquanto esperamos no Senhor. A única pergunta a fazer é: como sabemos se a volta de Jesus está próxima? Aqui estão os sinais que você precisa observar, pois significam que a segunda vinda dele está próxima. O primeiro conjunto de sinais abrange a destruição da terra e de todos os seus habitantes. As manifestações disso incluem guerras, fomes, desastres naturais e doenças generalizadas. Mateus capítulo 24, no versículo 7, diz: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Isso significa que haverá uma série de guerras mais graves e fatais do que as anteriores na história. Hoje existem guerras civis e conflitos armados em curso, como as nações do Afeganistão, Ucrânia, Síria, Rússia e Etiópia. Ore sempre pelos nossos irmãos e irmãs em todas as nações envolvidas em conflitos. A Bíblia profetizou que haverá escassez global de alimentos, calamidades e pandemias também. Jesus descreve que os terremotos ocorrerão um após o outro, enquanto o livro de Lucas menciona pestilência ou doenças terríveis. Estas perturbações massivas trarão uma tremenda dor e perda de vidas em todo o mundo. Temos também sinais que são observados hoje nas pessoas e seus comportamentos. O primeiro sinal são as atitudes perversas. Isso se refere à moral que se deteriorou mais do que nunca. Em outras épocas, a chance de encontrar pessoas ruins era baixa. Não era todo dia que você podia ver alguém furando a fila, esbarrando em você sem um pedido de desculpas ou te esnobando abertamente. Porém, ultimamente, e como a Bíblia diz que aconteceria nos últimos dias, você já pode perceber que há mais maçãs podres do que boas. É o que diz Mateus capítulo 24, versículo 10. E então, muitos se escandalizarão, trairão uns aos outros e se odiarão. Há mais ódio circulando. Os princípios são mais corruptos, e o pior é que essas pessoas sequer sentirão vergonha disso. Mesmo agora, o diabo está sempre plantando pessoas e coisas que ajudam a propagar a maldade. Mas quando a volta de Jesus estiver próxima, o ódio se tornará o novo normal. A próxima coisa a observar é a disfunção na família. A família é a unidade básica da comunidade. O livro dos Salmos diz como é bom e agradável quando as famílias vivem juntas como uma só. Numa época em que a maldade prevalece, isso sem dúvida afetará os nossos círculos íntimos, começando pela nossa família. O livro de Timóteo prediz que chegará um tempo em que não haverá afeição natural pelos membros da família e a desobediência dominará o coração dos filhos. Sabemos que o relacionamento de alguém com sua família reflete seu caráter. Então, se a maioria das pessoas vive com uma família disfuncional, o que isso nos diz sobre a gravidade desse sinal? 1 João, capítulo 4, versículo 20, nos dá uma boa ideia. Quem afirma amar a Deus, mas odeia um irmão ou irmã, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ou irmã a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso me leva ao próximo sinal. A devoção a Deus diminuirá. Quando não conseguimos nem amar plenamente a nossa família, as pessoas que Deus designou para estarem conosco pelo resto de nossas vidas, isso diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus. O livro de Timóteo ilustra isso. As pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, arrogantes, orgulhosas, abusivas, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, sem amor, implacáveis, caluniosas, sem autocontrole, brutais, traiçoeiras, precipitadas, vaidosas, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. O narcisismo estará no auge nos últimos dias. Você consegue se imaginar lidando com esse tipo de pessoa? Parece muito duro nas escrituras, mas essas características são comumente exibidas pelas pessoas de hoje.
A melhor maneira de glorificar a Deus é seguir sua palavra e se esforçar para ser temente a Ele. Este sinal é exatamente o oposto. Tenha cuidado e tome nota ao conhecer pessoas com essa personalidade. Ainda não é tarde para compartilhar a palavra do Senhor. Por causa da falta de orientação das pessoas, Mateus 24:12 diz que o amor se esfriará de quase todos. Pelo lado positivo, outro sinal é que ocorrerá uma maior compreensão da Bíblia em geral. Você já ouviu a expressão ver para crer? Bem, à medida que nos aproximamos do fim, tanto os não crentes como os crentes verão como as profecias se cumprirão exatamente da maneira como foram contadas na Bíblia. Uma vez que até mesmo os não crentes percebam que a palavra de Deus é eternamente precisa e genuína, eles começarão a aprender mais sobre Deus. Quanto aos cristãos, ficaremos mais ligados à Bíblia do que nunca. Os especialistas se aprofundarão no texto para extrair dele informações sobre o estado da humanidade. Eles terão que confiar nas profecias para se prepararem para o que está por vir. Isso catalisará o próximo sinal, um movimento de pregação mais forte. Em Mateus 24:14 está escrito: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." As pessoas vão querer se apegar ao evangelho depois de verem que Deus é verdadeiramente real. O cristianismo se tornará mais vivo do que nunca. No entanto, um estado de pânico gerará respostas diferentes do público. Alguns correrão para a verdade e alguns buscarão conforto em diferentes fontes. O aspecto lamentável é que os evangelistas que ensinam coisas que não estão de acordo com a Bíblia têm a capacidade de proporcionar consolo genuíno às pessoas. Outro sinal é o crescente número de falsos evangelistas e falsos cristãos. Jesus pediu ao apóstolo João que enviasse 7 cartas às igrejas na Ásia. Cada carta declara as conquistas e fracassos da igreja receptora e adverte cada congregação a se arrepender. Ele desprezava particularmente os falsos pregadores, mas o número deles aumentará em breve. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, Jesus diz a uma das igrejas: "Tenho, porém, contra ti o tolerares o que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos." Junto com isso está a zombaria generalizada. O fim do mundo exige perseguição aos cristãos e à nossa fé. Escute bem o que diz Mateus capítulo 24, versículo 9. "Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." Essas pessoas discutirão sobre por que Deus permitiria o fim do mundo e usarão isso como uma oportunidade para atacar os seguidores de Cristo. A verdade é que Deus tem alcançado cada um de nós. A salvação não é algo exclusivo. Todos nós somos chamados a servi-lo. E para nós que aceitamos o convite de viver os seus caminhos, sabemos desde o início sobre sua grandeza e profecia. A fé não pode ser seletiva. Ninguém pode afirmar ser cristão, mas apenas amar o favor de Deus em sua vida. Aceitamos que ele retornará à terra um dia, e seu retorno porá fim aos nossos erros. Quer admita ou não, você fica preocupado com a ideia do fim do mundo. Pensamos em nossas vidas, nos entes queridos, nos objetivos que ainda desejamos alcançar, nas coisas que ainda temos a fazer e muito mais. Nós nos concentramos no fato de que ainda não maximizamos nossas vidas. Se você realmente quer aprender com Deus, saberá que nosso mundo não apenas acabará, mas também dará lugar a um novo mundo. Em Apocalipse, capítulo 21, nos versículos 6 e 7, veja o que Jesus diz a João: "Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho." Aguardamos com grande expectativa esses últimos dias, pois sabemos que o que está por vir será inimaginavelmente melhor do que o que temos agora. Devemos observar que enquanto fizer o seu melhor para obedecer às instruções de Deus, você estará a salvo do seu julgamento. Alguns acreditam que já estamos vivendo nos últimos dias. O que você acha disso?
Portanto, arrependa-se regularmente, peça perdão a Deus e busque a sua justiça em tudo o que fizer. O dia do Senhor está próximo. Vamos esperar por ele com entusiasmo. Nem todo presente que você recebe trará coisas boas para a sua vida. Alguns presentes são armadilhas enviadas pelo diabo para causar problemas. Você precisa do espírito de discernimento para reconhecer as obras malignas e, assim, possa evitar suas armadilhas. O mundo em que vivemos é um lugar complicado. Existem diferentes tipos de pessoas com diferentes intenções em relação a você. Seus mais próximos hoje podem ser aqueles que se voltarão contra você amanhã. Seus aliados mais confiáveis hoje podem se transformar em seus piores inimigos amanhã. A queda de muitos indivíduos bem-intencionados geralmente ocorre por causa de sua incapacidade de ver que seus relacionamentos mais próximos estão cavando um buraco para eles. No capítulo 7 de Miqueias, vemos o profeta falando sobre uma narrativa de seus dias com a qual podemos nos identificar hoje. Vejamos o capítulo 7, versículos 2 e 3 do livro de Miqueias. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com a rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma e, assim, todos eles, juntamente, urdem a trama. E nos versículos 5, 6 e 7, conclui com estas palavras: Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O fato de você ter boas intenções com todos pode não significar que todos que entram em sua vida tenham boas intenções para você. Algumas pessoas que entram em sua vida podem não ser enviadas por Deus, mas pelo diabo, para causar estragos de uma forma ou de outra. Sansão pode ter amado Dalila, mas não sabia que ela estava sendo usada pelo diabo para descobrir seu segredo e usá-lo para destruí-lo. Por mais que Sansão tivesse suas dificuldades e não fosse tão sábio, podemos dizer que ele realmente a amava. A própria Bíblia registra que partiu seu coração, sabendo que ela não seria feliz sem saber seu segredo. Ele não queria decepcioná-la, então se abriu para ela, e essa única ação destruiu sua vida. Pode parecer que Sansão não recebeu nenhum presente dela, então isso não conta. Mas a verdade é que conta. Você vê, os presentes são mais do que apenas presentes embrulhados com fitas ou em embalagens decoradas. Um presente pode vir de qualquer forma: uma presença, uma pessoa, um gesto, uma palavra ou uma atividade. Qualquer que seja a forma de presente, seu propósito é dar a você uma sensação de apreço e beneficiá-lo de uma forma ou de outra. É por isso que você pode chamar seus relacionamentos com amigos e familiares de presentes. É por isso que você também pode chamar um trabalho de presente. A presença deles em sua vida traz um grande benefício e ajuda você de uma forma especial. Sabendo disso, você precisa entender que nem todo presente, seja de coisas, eventos ou relacionamentos, deve ser aceito. Por quê? Porque alguns deles serão enviados pelo diabo. Satanás não tem boas intenções para você. Tudo que ele envia ou traz para a sua vida tem um propósito: para roubar, matar e destruir. Em João capítulo 10, versículo 10, nos diz as Escrituras: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto crescíamos, sempre nos disseram para não falar com estranhos ou aceitar coisas deles. Eu não entendia, mas à medida que crescia, fiquei grato por ter obedecido aquelas instruções. Veja bem, embora nem todos os estranhos sejam maus, é menos provável que você caia nas mãos de pessoas perigosas quando lida com todos à distância. Muitas crianças da minha idade foram sequestradas e nunca mais foram vistas porque não deram atenção a esse aviso. A palavra de Deus nos diz
que é possível alguém te dar um presente com uma maldição em seu coração contra você. Vemos isso em Provérbios, capítulo 23, versículos 6 ao 8, que diz: Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Mesmo como adultos hoje, Deus ainda está dando este aviso para nós. Pare de aceitar todos os presentes. Nem todos devem ter acesso à sua vida. Sim, seja acessível. Sim, seja amigável. Seja gentil com todas as pessoas. Mas não se abra a tudo para não ser vítima das ciladas de Satanás. Ouça, a Bíblia nos diz para sempre dar especialmente aos necessitados. No entanto, não nos instrui a sempre aceitar todas as coisas. Deixa eu te dar um exemplo. Quando Davi ia lutar contra Golias, você sabia que o rei Saul deu a ele sua própria armadura e espada para usar contra o filisteu? Isso pode ter parecido um gesto inofensivo. Você poderia dizer que Saul estava apenas tentando ajudar, mas observe que naquela época o Espírito de Deus havia deixado o rei e ele estava sob a influência de um espírito maligno. Se Davi tivesse aceitado aquela armadura e a usado para lutar contra Golias, isso poderia lhe custar a vida. Davi teria colocado sua fé na armadura e na espada, em vez de colocá-la em Deus. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 38 e 39, podemos ver: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Às vezes, recusar presentes respeitosamente te salvará de muitos problemas. Se Davi tivesse sobrevivido com essa armadura, a glória não teria ido para Deus. Ele provavelmente não teria alcançado o nível de fé que teve em sua vida e que só alcançou por confiar em Deus para sempre preservá-lo. Existem muitas razões pelas quais algumas pessoas te darão presentes. Se você conhece essas razões, isso te ajudará a organizar algumas pessoas em sua vida da maneira certa, bem como a confiar em Deus para saber quais deve aceitar e quais rejeitar. 1. Alguns presentes são dados por bondade e admiração. Eles lhe darão presentes porque realmente amam, respeitam ou apreciam você. 2. Alguns presentes são dados para buscar favor ou acesso a você ou o que você pode oferecer. Essas pessoas não necessariamente amam ou se importam com você. O que realmente importa para elas é o que você tem a oferecer ou o que elas esperam ganhar. Você pode ver isso em organizações onde as pessoas procuram cortar custos. Os presentes podem vir na forma de suborno, onde a justiça seria evitada, algo que a Bíblia condena. Podemos ver em Êxodo, capítulo 23, versículo 8. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Além disso, esses tipos de presentes são usados para atrair indivíduos desavisados por predadores que os abusam e os usam para os seus próprios desejos. Eles também parecem inofensivos, mas são iscas usadas para destruir vítimas inocentes. 3. Alguns presentes destinam-se a te envolver. Há pessoas que roubam, trapaceiam ou enganam os outros e depois compartilham parte com outras pessoas, com a intenção de que, se forem pegas, essas pessoas levem a culpa por elas. Estes também parecem inofensivos para um indivíduo desavisado, mas a verdade é que eles podem destruir carreiras inteiras, famílias e destinos. Isso é comum em muitas empresas, entre funcionários e executivos. Muitos trabalhadores inocentes foram implicados por colegas simplesmente porque, a certa altura, mostraram ter recebido um presente deles, sem saber que foi roubado. Isso também envolve aqueles presentes destinados a arruinar o caráter e o nome de uma pessoa. Um indivíduo cercado por colegas invejosos pode experimentar isso. Alguns presentes não virão por respeito ou amor, mas para plantar coisas que podem ser usadas contra você. Querido filho de Deus, seu coração pode estar cheio de bondade e amor como deveria ser, desde que você esteja em Cristo. No entanto, o Senhor quer que você cresça em sabedoria
para que saiba como deve se comportar onde quer que esteja. É por isso que você precisa desenvolver um forte relacionamento com o Espírito Santo. Quando você passa tempo em oração, lendo e meditando na palavra de Deus e jejuando, seus sentidos espirituais ficam mais aguçados. Você saberá quando algo não está certo e poderá pedir a Deus que te diga o que fazer naquele momento. Às vezes, o Senhor pode permitir que você aceite um presente, mas nunca o use. Outras vezes, você pode ter que rejeitá-lo. Isso pode ser difícil, especialmente se você quiser tentar deixar todo mundo feliz. Mas é melhor que Deus se agrade de você e esteja seguro em sua vontade e outra pessoa infeliz do que ela estar feliz enquanto sua paz e segurança estão ameaçadas. Leve essas palavras a sério como um aviso de Deus para você. Um presente pode estar vindo em sua direção e Deus quer que você saiba que nem todo presente vem dele. Quando Deus te abençoa, isso não vem com inquietação ou tristeza. Pelo contrário, é bom e traz paz. Em Provérbios capítulo 10, versículo 22, nos diz as Escrituras: a bênção do Senhor enriquece e com ela, ele não traz desgosto. Ou seja, quando não vem dele, não agregará valor positivo à sua vida e você sofrerá por tê-lo. Se você está confiando em Deus para obter favor e provisão, não tenha pressa em passar por tudo que parece uma porta aberta. Alguém disse uma vez: até prisões têm portas. Isso significa que o que você está entrando pode parecer uma porta aberta, mas é uma porta para o cativeiro, não para a liberdade. Oro para que Deus use essas palavras para estimular seu coração a buscá-lo, e cada vez mais por um espírito de discernimento. Exercite sua fé e sua vida espiritual diariamente. Deixe seus sentidos serem aguçados no espírito, para que quando Deus estiver falando com você, você o ouça e o siga. Você já teve uma amizade ruim que o deixou inseguro e emocionalmente esgotado? Lembro de quando eu era adolescente, passei pela mesma coisa. Tinha acabado de terminar uma amizade com alguém que passou de um colega de classe divertido e agradável para um mal-humorado e realmente tóxico amigo. Na época, pensei que sabia melhor do que meus amigos mais próximos que me alertaram sobre essa pessoa. Descartei todos os alertas e aceitei o convite para me tornar como Tom e Jerry, mas logo percebi que estava em uma amizade ruim que estava me esgotando emocionalmente. Depois de terminar a amizade, eu fiquei surpreso ao me pegar me criticando por não ter me conhecido melhor e feito escolhas melhores em minhas amizades. Eu me sentia perdido e sozinho, tentando resolver as coisas sozinho, até que um dia vi uma Bíblia de bolso no criado mudo da minha mãe. Gosto muito da resposta em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que adverte: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede tudo o que você faz. Ao reler esse versículo e outros semelhantes, senti uma sensação de conforto e paz ao perceber que Deus se preocupa com o meu bem-estar emocional. Veja, Deus quer que guardemos nossos corações porque isso afeta tudo o que fazemos. Afeta como tratamos os outros, como nos percebemos e como abordamos a vida no geral. Na verdade, em Jeremias capítulo 17, versículo 9, a Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Este versículo nos lembra que nosso coração pode nos desviar se não formos cuidadosos. É por isso que é importante guardar nossos corações e nos cercar de pessoas que nos elevem e nos encorajem em nossa caminhada com Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, lembre-se de que vocês são filhos de Deus e que Deus se importa com o seu bem-estar emocional. Se você se encontra em uma amizade ou um relacionamento ruim, não tenha medo de se afastar e guardar o seu coração. Busque a orientação de Deus e cerque-se de pessoas que irão encorajá-lo em sua caminhada com Cristo. E lembre-se sempre, você é um filho de Deus. Você é amado e querido pelo Deus Altíssimo que o criou com um propósito. Portanto, guarde seu coração e ande no caminho que Deus colocou diante de você. Escolher os amigos certos não é ser mau ou hostil. Trata-se de guardar seu coração e seguir a vontade de Deus. Trata-se de cercar-se com pessoas que irão encorajá-lo e elevá-lo em vez de derrubá-lo. Em livro 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
Então, se você está lutando com uma amizade tóxica ou se sentindo esgotado emocionalmente, lembre-se que você é filho de Deus e Ele se preocupa com o seu bem-estar. Reserve um tempo para avaliar as pessoas em sua vida e certifique-se de que elas estejam alinhadas com seus valores e crenças. Como a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Deixe a palavra de Deus renovar a sua mente e guiá-lo para relacionamentos saudáveis e edificantes. Como filhos de Deus, é essencial que sejamos diligentes sobre quem deixamos entrar em nosso círculo íntimo. Então, quem são as pessoas ruins das quais precisamos estar atentos? São aquelas que vivem moralmente erradas, ativamente más, perversas ou injustas. Essas são os tipos de pessoas que precisamos ter cuidado ao deixar entrar em nossas vidas, pois podem nos levar para o caminho errado. Mas e os amigos leais? Provérbios capítulo 17, versículo 17, nos diz que "Em todo o tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce o irmão." Um amigo leal é alguém confiável em suas palavras e ações. São eles que vão nos encorajar até a linha de chegada e ter nossos melhores interesses em mente. Um amigo leal nem sempre vai concordar conosco, mas eles estarão dispostos a ter aquelas conversas difíceis conosco quando ninguém mais teria. Eles não têm medo de nos dizer o que precisamos ouvir, mesmo que não seja o que queremos ouvir. Eles ficarão ao nosso lado, mesmo quando as coisas ficarem difíceis e estivermos passando por momentos ruins. Portanto, como filhos de Deus, é essencial nos aproximarmos de pessoas que compartilham nossos valores e crenças. Precisamos ter cuidado com quem deixamos entrar em nosso círculo íntimo e ter certeza de que são eles que vão nos levantar e nos ajudar a crescer. Lembre-se de que somos filhos de Deus e devemos nos esforçar para nos cercar de pessoas que nos ajudarão a cumprir nosso propósito e ter uma vida melhor. Se você quer manter amigos leais, você também tem que ser leal. Uma via de mão dupla. E assim como em nossos relacionamentos pessoais, nossa fé e salvação requer lealdade e cuidado. Agora, todos sabemos que devemos compartilhar o amor de Deus com os incrédulos. Isso é fato. Mas e sobre seguir seus conselhos ou orientações? A Bíblia deixa claro que isso não é aconselhável. Andar sob o conselho dos ímpios pode colocar nossa fé e salvação em risco. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: "Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído." Precisamos ter cuidado com quem estamos andando, em que caminho estamos pisando e onde estamos sentados. Quando me tornei cristão, lutei para encontrar meu propósito. Eu não sabia o que deveria fazer, e isso me incomodava mais do que qualquer outra coisa. Mas então percebi que estava buscando a aprovação do homem. E aí que está o problema. Não podemos buscar a aprovação do mundo e esperar encontrar nosso verdadeiro propósito em Cristo. Em vez disso, precisamos buscar sua orientação e andar de acordo com aqueles ao nosso redor que compartilham o objetivo comum de combater o bom combate da fé. É preciso atenção às pessoas com as quais nos cercamos e garantir que elas nos levantem em vez de derrubar. Será que as pessoas ao nosso redor estão nos encorajando em momentos de fraqueza ou lançando dúvidas sobre nossa fé em nosso caminho? Então, amigos, vamos nos certificar de que estamos sendo leais a Deus e uns aos outros. Vamos andar de acordo com aqueles ao nosso redor que compartilham nossa fé e propósito. E vamos guardar e nutrir nossa salvação, que é o que temos de mais precioso. Como a Bíblia em Amós, capítulo 3, versículo 3, "Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo?" Vamos concordar em andar com Deus e uns com os outros, e vamos ver aonde Ele vai nos levar nesta incrível jornada de fé. Como filhos de Deus, somos chamados a viver uma vida que agrada a Ele, e parte disso envolve escolher a companhia certa para manter. Precisamos de pessoas em nossas vidas que nos desafiem a orar mais, a estudar mais a palavra de Deus. É fácil ser enganado pela ideia de que precisamos passar tempo com pessoas que não andam com Deus para compartilhar o Evangelho com elas. Precisamos amar e ministrar aqueles que não conhecem Jesus, mas devemos ter cuidado para não cair sob sua influência. É essencial proteger nossa fé e salvação, nos cercando de pessoas que nos elevam e nos apontam para Cristo. Assim como as más companhias podem nos desviar do caminho, as boas podem nos manter no caminho. Precisamos de amigos que nos desafiam e encorajam a crescer em nossa relação com Deus. Se você se deparar com pessoas que têm uma história de horror semelhante envolvendo alguém, mas nenhuma delas se conhece,
Pode ser sinal de Deus dizendo para você evitar essa pessoa. O pior tipo de pessoa geralmente ganha reputação por suas más ações, assim como todos sabiam quem era Paulo antes de ser salvo por Jesus. À medida que avançamos em nossas vidas, conheceremos pessoas diferentes ao longo do caminho. Algumas serão fáceis de conviver, enquanto outras podem representar um desafio à nossa fé. É importante lembrar que somos chamados para pregar o Evangelho, mas também devemos fazê-lo com cautela. Veja bem, nem todos que encontramos terão os mesmos valores e crenças que nós. Alguns podem até ter um relatório ruim de muitas pessoas, e se não houver evidência de mudança, como a que vimos com Paulo, então é um bom sinal de que Deus quer que evitemos essa pessoa. Mas não me entenda mal, ainda devemos pregar o Evangelho a todos, mesmo aqueles que representam um desafio. Mas devemos fazer isso com amor e cuidado com nossa própria fé e salvação. Precisamos proteger nossa fé o tempo todo para que nós mesmos não nos desanimemos. E não esqueçamos as palavras de Jesus Cristo, que nos amou assim como somos. Ele nos mostrou bondade, misericórdia e compaixão e nos deu os mandamentos de amar a nosso próximo como amamos a nós mesmos. O perdão também é uma grande parte de nossa fé e devemos nos esforçar para perdoar rapidamente e imitar Jesus Cristo. Amargura e falta de perdão são emoções inseparáveis, por isso é importante aprender a perdoar e deixar isso para trás. Se não perdoarmos os pecados dos outros, nosso Pai não perdoará nossos pecados. Devemos ser pessoas cheias do amor de Deus em nossos corações e acabar com discussões e divisões. Você já pegou alguém mentindo de uma forma que você nunca poderia ter imaginado? Nesse caso, pode ser sinal que Deus está alertando você para evitar essa pessoa. Claro, devemos sempre dar a alguém o benefício da dúvida se ela confessar seu erro, mas é muito pior quando alguém planeja nunca contar a verdade e você acaba descobrindo. Lembre-se, Deus tem um plano para cada um de nós. Às vezes Ele expõe as mentiras de alguém para nós de forma que nunca poderíamos ter planejado. É importante orar por discernimento e confiar no plano de Deus para nossas vidas. Portanto, sejamos pessoas de discernimento e encorajemos uns aos outros na fé. Lembre-se, as armas serão formadas contra nós, mas elas não prosperarão. Somos filhos de Deus e nada pode mudar isso. Não perca esta importante mensagem. É sobre isso que o livro de Apocalipse tem falado o tempo todo. Sua eternidade depende do que você faz com esta verdade hoje. Veja bem, não amanhã, hoje. O livro do Apocalipse está cheio de simbolismo e imagens. Se você não tomar cuidado, poderá interpretar mal o que os versículos estão falando. Por exemplo, você sabe se eles falam sobre o passado ou sobre o futuro? Uma coisa é certa, nesses versículos estão as advertências de Deus para todas as pessoas na Terra hoje. A compreensão destes avisos se destina a ajudar todos, cristãos e não cristãos, a saber o que fazer, especialmente nesta era, à medida que nos aproximamos rapidamente do fim do mundo. O livro do Apocalipse está nos chamando a acordar para a verdade de que a eternidade é real e tudo o que fizermos e deixarmos de fazer hoje determinará o resultado dessa eternidade. Ele está nos despertando para a realidade de que existe um céu e um inferno com um lago de fogo. Todos os que já viveram na Terra e aqueles que nascerão antes da vinda de Cristo acabarão em qualquer um desses dois lugares quando deixarem este mundo. Um dia todos nós devemos enfrentar o julgamento e prestar contas ao dono de nossas vidas sobre como vivemos nossas vidas na Terra. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 9 e 10. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Você está vivendo como alguém que está pronto para se encontrar com o Senhor? É muito importante que você esteja. Quero mostrar a você uma mensagem importante de Apocalipse capítulo 12 hoje. No final desta mensagem, quero que você entenda os tempos em que estamos, a força por trás das coisas que estamos vivendo hoje e como você pode se manter livre das influências negativas desta era, antes do retorno de nosso Senhor. Veja Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Este versículo nos diz três coisas. O diabo está na terra agora e não no céu, porque está escrito: festejai, ó céus, ai da terra, pois o diabo desceu até vós. O diabo está furioso, cheio de fúria. Ele sabe que o tempo dele é curto.
E se o tempo de Satanás é curto, isso significa que estamos cada vez mais perto do fim. Veremos mais sobre isso antes do final desta mensagem e você realmente entenderá o que essa afirmação significa. Se você ler toda a Bíblia, notará que o diabo está por trás de toda forma de mal e destruição que aconteceu à humanidade. Esse mal e destruição incluem tudo, desde o engano que levou à queda da raça humana até as provações e sofrimentos de Jó, desde o pecado que mergulhou a humanidade em uma vida inferior à que Deus pretendia, até a escravidão que prende as pessoas até que elas acabem no inferno por toda a eternidade. Estas coisas confirmam que o diabo está na terra. Você pode ouvi-lo dizendo isso a Deus em Jó capítulo 1, versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: "De onde vens?" Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Antes de Satanás começar a vagar pela terra, ele era um anjo no céu, mas quando se rebelou contra Deus foi expulso e caiu na terra. O livro de Apocalipse aponta para isso. Fala de uma grande guerra no céu, onde o dragão, também chamado de diabo, e aqueles anjos que se aliaram a ele, lutaram contra o arcanjo Miguel e os seus próprios anjos que não caíram no engano do diabo. Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. Eles caíram na terra e agora pretendem destruir a criação mais valiosa de Deus, a humanidade. Esta é a razão do caos sobre o qual você pode ter lido na história e do caos que você está vendo acontecer hoje em todo o mundo. Este curto versículo de Apocalipse 12 contém uma visão muito profunda que explica por que tem havido tanto pecado e maldade em nosso mundo desde os dias de Adão até o exato momento que vivemos agora. À medida que nos aproximamos do fim dos dias, ele sabe que não tem muito tempo e está determinado a destruir tudo o que puder. Até agora o diabo estava concentrado em enganar as pessoas e roubar delas a verdade e a vida, as distraindo no seu esquema destrutivo. No entanto, agora ele lançou uma guerra total contra o povo de Deus, usando todos os meios necessários, bem como mantendo os incrédulos presos na sua incredulidade até que os destrua com sucesso, para que não possam encontrar a salvação. Ele está usando tudo ao seu alcance para afastar de Deus o maior número possível de almas através do pecado, dos sistemas mundanos, das tentações, das pressões e até mesmo dos problemas. Ele espera poder levar consigo muitos do povo de Deus para a condenação eterna. Mas você não precisa ter medo. Deus providenciou uma maneira de escapar, dando Jesus Cristo como sacrifício pelos nossos pecados. Quando Jesus pagou o preço pelos pecados da humanidade, que nos mantém afastados de Deus, ele também derrotou Satanás para sempre naquela cruz em nosso favor. Vejamos o que diz Colossenses capítulo 2, versículos 13 ao 15. "E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz." O mundo hoje é um foco de pecado, abuso, maldade, abominações, morte e dor. Quando dizemos que o diabo se tornou desenfreado, você pode ver tudo isso ao seu redor, tanto dentro como fora das quatro paredes da igreja. Dentro das nossas igrejas há falsos profetas, enganando as pessoas com palavras que não concordam com a palavra de Deus, encorajando as pessoas a viverem para si mesmas e não para Deus. Eles estão usando as pessoas para satisfazer a sua própria ganância, em vez de levá-las a Deus. Além disso, dentro da igreja há pessoas que levam vidas duplas, passando a impressão de bondade, mas vivendo na ganância, sem se incomodarem com a pecaminosidade e vivendo com um coração impenitente e endurecido contra a verdade. Você também tem dissensões e divisões, amargura e falta de perdão na igreja. E também, quando olha para fora da igreja, você pode ver como todo lugar está infestado de guerras, crises, doenças, estilos de vida abomináveis e abusos. A sociedade continua normalizando abominações e agindo contra a justiça. Essas coisas não estão simplesmente acontecendo. São os reflexos do que lemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. O diabo está cheio de fúria porque o seu tempo é curto, então ele está decidido a destruir. E assim, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: "Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão,
que ruge procurando alguém para devorar. Neste mundo você tem apenas um inimigo verdadeiro, e é quem faz de tudo para não descansar até destruir completamente sua alma na condenação eterna: o diabo. É exatamente aqui, neste versículo que vou ler de Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que o diabo quer que você esteja no último dia. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Qual é então o nosso consolo em todas essas coisas? A resposta é Deus. É nos voltando e focando em Jesus que encontraremos segurança. A Bíblia nos diz que o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e encontram segurança. Um relacionamento com Jesus coloca você no caminho da salvação eterna e da vida no céu. Esse relacionamento coloca você nesse caminho e seu foco em Jesus te manterá nele. Você deve colocar sua fé em Jesus para vencer esta batalha. Veja, Jesus já venceu o diabo e conquistou a vitória sobre ele. Agora, através de Jesus, também recebemos o poder para vencer o diabo e resistir às suas tentações. É o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pressões surgirão em nosso caminho como seguidores de Jesus, mas devemos encontrar conforto nisso. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele já nos prometeu vida eterna e um lugar de descanso, paz e abundância no reino de Deus para sempre. Não há nada que Satanás possa oferecer que supere isso. Nenhum conforto na terra, nem ameaça de morte deveria fazer você jogar fora sua fé em Jesus. No livro de João, capítulo 14, versículos 1 ao 4, ele disse aos seus discípulos, e indiretamente também a nós, porque também somos seus discípulos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde vou. Há um lugar no céu para quem crê e mantém os olhos em Deus. Você deve continuar focado nele, apesar de todas as distrações. Todas as coisas que mencionei anteriormente são sinais que apontam para o final de Apocalipse capítulo 12, versículo 12, que é o tempo curto. Embora a eternidade seja longa, o tempo antes de entrarmos nela é muito curto. Uma decisão errada, uma distração, um momento de engano pode custar sua salvação para sempre. A maldade e o estilo de vida abominável do mundo de hoje são a prova de que muitas almas estão perdidas e não conhecem o caminho. Mas o caminho está sempre aqui, e seu nome é Jesus. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para todos que ainda não se voltaram para Jesus através da fé, pois cada dia que fica longe, você se mantém afastado da sua própria salvação, volte-se para Jesus agora, para que você não acabe em um lugar de dor e arrependimento por toda a eternidade. Quase todos os sinais do fim dos tempos profetizados na Bíblia há milhares de anos foram cumpridos diante dos nossos olhos. Este não é o momento de discutir se a palavra de Deus é verdadeira ou não. Continuar negando a autenticidade da palavra de Deus, mesmo com evidências, não é sábio e custaria sua alma para sempre. Jesus diz: Venha a mim e eu lhe darei descanso. Você precisa se concentrar apenas em Jesus. Deixe os pesos e as distrações de lado. Lembre-se de que fora dele não há caminho, nem vida, nem verdade, por mais sutis ou bem-intencionados que possam parecer. Lembre-se da parábola das virgens sábias, e não adormeça, nem deixe sua luz se apagar. Continue a falar e a defender a verdade. Continue atento a esses sinais e espere a vinda do seu Senhor e Salvador. Peça a Deus que te dê sabedoria e um coração com discernimento para sempre conhecer e defender a verdade. Que possamos caminhar com o Senhor diariamente para não nos perdermos no caos e na teia do engano de Satanás. Lembre-se das palavras de Jesus: nem todo aquele que me chama de Senhor entrará no reino de Deus. Lembre-se de que não se trata apenas do que você diz, mas do coração de onde isso vem.
Será que Jesus reina apenas nos seus lábios ou também no seu coração? Será que você só concorda com a Bíblia quando ela apoia o que você pensa ou faz você se sentir bem e argumenta contra ela quando ela te incomoda? Devemos preparar nossas vidas por meio do arrependimento e do relacionamento com Jesus. Devemos estar prontos, nos concentrando nele e o seguindo de todo o coração. Precisamos nos posicionar contra tudo que Deus se opõe e devemos abraçar apenas o que ele aceita. Como sabemos disso? Através da palavra. Deus nunca pode mentir ou se contradizer. Ao manter o foco, seja encorajado com a promessa de Jesus de que um dia ele te levará para estar onde ele está. Ele está falando sobre o céu, e se tem um lugar que você jamais deve perder, é o seu lugar no céu. A Bíblia nos diz que lá haverá alegria, paz, descanso e glória indescritíveis. O céu e a terra não são iguais e são incomparáveis. O céu é um lugar muito melhor. Não há guerras, contas, desemprego, corrupção, crime, lágrimas ou pecado. No céu, sua vida não será atormentada pelo medo de más notícias, morte, envelhecimento, carência, perda ou decepção. O céu é a definição de perfeição além da mente humana. Lá você testemunhará e estará na presença de Deus para todo sempre. Eu encorajo você a permanecer sempre focado em Jesus. Se cerque das coisas que te lembrem de sua cidadania celestial e confie em Deus para te ajudar a terminar bem a sua jornada.